E vamos aqui com outro destaque de hoje. O transporte público urbano voltou a operar nesta segunda-feira lá em Leopoldina. A circulação, gente, retornou depois da prefeitura ter cancelado o contrato com a empresa que prestava o serviço ao município anteriormente. Quem tem essas informações é a Vivian Lima. Viva, mais uma cidade com problema, onde as pessoas têm problema ali com o transporte público coletivo, né? Bom, e aqui em Juiz de Fora também a gente já relatou várias questões, dessa vez em Leopoldina. Sempre. Um minutinho antes de eu começar a falar sobre isso, eu vou pedir uma licença aqui, porque a pergunta do dia é sobre ser estabanado. E quando eu era criança, inclusive, a minha mãe chegou a fazer uma simpatia, acredite ou não, eu acho que deu certo, mas vira e mexe eu ainda sempre derrubo alguma coisa. Será que deu certo? Mas é entrar na casa de alguém me convida para tomar um café, e você sabe que eu não recuso. Não nega café. Cai uma xícara, cai um copo, dá sempre algum desastre. Aqui, a simpatia da dona Cláudia Andréia, mamãe de Vivian, não deve ter dado certo. Só mais ou menos. Tem que fazer. Vamos fazer, dona Cláudia Andréia, vamos juntar eu e você, ver se a gente dá certo agora com uma simpatia mais forte, né? Fazer uma pro Pedro também. Pra gente resolver, uma pro Pedro também. Como é que é o nome da mamãe do Pedro mesmo? Eu me esqueci. Vou juntar com as mamães pra gente fazer essa simpatia. Só pra ir, Pedro, o nome da sua mamãe, pra eu poder Ana falar Carla. aqui. Hã? Ana Carla, Ana mãe dele. Carla, vou juntar eu, dona Ana Carla, mãe de Pedro Sarmento, e Cláudia Andréia, mãe de Vivian Lima, para fazer simpatia para resolver o problema desses estabanados. Quem sabe não resolve o meu também, né? Já vai ali na mesma fé. Agora vamos falar da questão lá de Leopoldina. O transporte coletivo voltou nessa segunda-feira, depois da prefeitura ter cancelado o contrato com a empresa que prestava serviço anteriormente. Isso mesmo. Bom, essa situação já perdura há algum tempo, mas desde ontem os ônibus estão circulando na cidade e as informações que a gente traz aqui para os nossos telespectadores é que as empresas Bassamar e Leopoldina Turismo assumiram o serviço de forma emergencial até que seja feita uma nova licitação. Esses ônibus foram vistoriados pelos vereadores e foi aprovado por unanimidade lá na Câmara Municipal essa nova licitação. Por conta disso, desde ontem, 10 ônibus estão circulando na cidade com uma passagem de R$ 3,50 e essas empresas vão começar, ou melhor, já começaram o serviço e elas operam pelo período inicial de 6 meses. Tá certo, Vivian? Relembra pra gente aí, por favor, né? Qual que foi o problema que aconteceu com o transporte público coletivo lá de Leopoldina? Vou relembrar sim, eu vou até fazer uma colinha aqui no meu papel, porque é uma história um pouquinho longa e demorada que os moradores de Leopoldina têm vivido em relação ao transporte coletivo de lá. Essa empresa, que era concessionária do transporte público, a Aviação Leopoldinense, no ano passado passou por problemas financeiros, a gente até chegou a falar isso aqui no Alterosa Alerta, com atraso de salário, 13º dos funcionários, e o dono da empresa relatou na época que essa situação teria começado a se agravar por conta da pandemia e pela oferta de transportes alternativos, inclusive transporte por aplicativo é um deles. Por conta disso, a prefeitura suspendeu o serviço dessa empresa, suspendeu esse contrato em janeiro deste ano por um período. O transporte lá em Leopoldina chegou a ser oferecido de forma totalmente gratuita até solucionar o problema, que é esse que eu disse logo no início aqui da minha participação, que as empresas Bassamar e Leopoldina já estão atuando de forma emergencial lá na cidade. Tá certo, então, Vivi, a gente está aí com imagens da cidade de Leopoldina, onde, tomara que agora os moradores sigam em paz, principalmente quem utiliza ali o transporte público coletivo. Obrigado mais uma vez, minha querida, pela parceria, pelas informações.